Olá pessoal, meu nome é Pedro Ramos, sou economista-chefe do Sicredi e hoje eu vou falar para vocês sobre inflação e juros no cenário de 2021. Nós conversamos nos vídeos anteriores que o crescimento ele era desigual entre os setores, parte disso porque a população não pode consumir pelas medidas de restrição de mobilidade e serviços e acaba alocando parte dessa renda que sobra no consumo de bens. De um lado, isso favorece a venda de determinados bens, especialmente os mais essenciais, e a produção industrial, e desfavorece a produção de serviços. Do ponto de vista inflacionário, esse processo acaba fazendo com que a maior alocação de renda para bens, não só em nível nacional como internacional, vem potencializando a valorização de produtos industriais e também os commodities. No segundo vídeo nós falamos um pouco sobre a valorização que os commodities tiveram e o quadro favorável para eles em função do forte crescimento chinês para esse ano e por conta do pacote fiscal dos Estados Unidos. Diga-se de passagem, os dois principais parceiros comerciais do Brasil. Nesse contexto, o câmbio, os commodities acabaram ganhando bastante valor ao longo do último ano. Para a gente ter uma ideia, o índice CRB, que é o principal índice de preços de commodities, saiu de alguma coisa perto de 400 e foi para 495 entre o fechamento de 2019 e agora o início de 2021. Ou seja, deixando bem para trás o nível pré-Covid, subindo mais de 20% em cima do patamar pré-Covid. Apenas nesse ano os commodities em dólar já subiram 11%, e isso acaba chegando na mesa do brasileiro a partir de inflação, seja nas farinhas, seja no grão, seja nas próprias carnes, e isso acaba impactando o brasileiro. Outro fator importante é que o câmbio brasileiro acabou depreciando durante a pandemia, saindo de alguma coisa perto de R$4 e operando hoje para níveis entre 5,20 e 5,80. Ou seja, tendo uma desvalorização aí, de novo, da ordem de 20% ou 30%, dependendo aí a janela que a gente está olhando essa desvalorização. Do ponto de vista prático, o que acaba acontecendo é que tanto produtos industriais que são importados, quanto produtos alimentícios acabam subindo muito no atacado. E hoje a gente consegue ver que parte desse processo do atacado começa a passar gradualmente para dentro dos preços ao consumidor, possibilitando aí com que os índices de inflação que flertaram durante o período antes do Covid entre 3, 3,5, começassem a galgar níveis mais altos como 4,5, 5,5%, como é o nível de inflação que a gente tem agora. O grande contraponto para esse processo de aumento de custos que a gente está vendo por parte das empresas é a atividade econômica, que ela fraca dificulta um pouco o repasse de preço entre os diferentes setores, mas ele acaba aparecendo, e isso é muito importante a gente estar ciente, porque um lojista provavelmente vai acabar convivendo com custos de aluguéis mais caros, com IGPM bastante depreciado, bastante alto, impactado exatamente por esses commodities e esses outros bens. No outro lado a gente vai ver os bens que são importados aumentando de preço, ainda que não na mesma proporção, mas também implicando mais custo, num período que a gente sabe que é desafiador. Diante desse cenário de aumento de preço de alimentos, combustíveis, produtos industriais em geral, em função da valorização dos commodities e aumento do câmbio aqui no Brasil, a gente acaba observando aí um processo inflacionário que deve passar o ano na casa de 6, 7% de inflação e lá no final do ano declinando para algo mais próximo de 5% a inflação desse ano. Diga-se de passagem que é um cenário muito incerto, porque depende da trajetória do câmbio, que nós economistas sabemos que é extremamente difícil de se prever. Mas hoje a gente estaria falando já de uma inflação mais próxima do teto da meta do Banco Central, que tem a meta de 13,75 e um teto aí 1,5 ponto a mais do que esses 13,75, como uma banda de segurança, mas ele está chegando cada vez mais perto. Nesse sentido, a gente acredita que o Banco Central deve começar a subir os juros logo no mês de março e começar a fazer isso de uma forma bastante significativa, algo como 50 pontos por reunião, ou talvez mais rápido que isso, de tal modo que nós devemos chegar numa inflação da ordem, numa taxa de juros da ordem entre 4% e 5,5%. O cenário de 5,5% é um cenário em que a nossa responsabilidade fiscal
fica um pouco de lado e essa alta de commodities segue a sua trajetória. O outro lado, né, os 4%, podem acontecer se a gente pisar no acelerador das reformas e a gente ter aí um ambiente favorável externo. Mas tudo isso tá para ser verificado. Nos nossos próximos encontros, eu vou comentar um pouco sobre qual a implicação dessa alta de juros sobre outros custos que os lojistas, né, e os empresários do setor terciário devem acabar enfrentando durante ainda esse ano. Um grande abraço a todos e até o próximo.